Olá, boa tarde a todos. Eu sou Marcelo Oliveira, presidente do Movimento Empreendedor e presidente do Conselho Municipal de Inovação e Tecnologia da nossa cidade. Sejam bem-vindos à Semana Municipal de Ciência e Tecnologia. Este evento faz parte da programação da 10ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que contará com palestras sobre tecnologia, empreendedorismo, ciência, agronegócio e agritech. Além de apresentações de projetos inovadores de tecnologia no campo, idealizado pelas escolas municipais Alcino Francisco da Silva, de Água Quente, Mariana Leite Guimarães, de Bom Sucesso, e do Centro Escolar José Francisco Lippe, de Venda Nova, os quais são referências de ensino no interior do município. Coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a 10ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia conta com a colaboração de instituições públicas e privadas, universidades, museus, fundações de amparo à pesquisa, parques ambientais, jardins botânicos e zoológicos, secretarias estaduais e municipais e outras entidades ligadas ao tema. Em Teresópolis são parceiros do evento o Inova Terê, a Unifeso, o Serratec e o Movimento Empreendedor. Teresópolis consolida sua vocação no segmento de ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo. E para falar mais sobre esse progresso, gostaria de dar a palavra ao excelentíssimo secretário de Ciência e Tecnologia Municipal, Vinícius Oberg. Boa tarde, Vinícius. Seja bem-vindo. Desculpa, pessoal. Parabenizar o Conselho pelos primeiros dias, pelos primeiros meses de atuação, né? A gente sabe que o Conselho faz parte da nossa política municipal de ciência e tecnologia. A gente, a partir da implementação da Lei de Inovação, que comemora hoje 1 ano, isso é uma conquista muito grande para a nossa cidade. O Conselho teve uma participação efetiva, uma participação pessoal sua também efetiva na construção dessa política municipal de inovação que a gente completa 1 ano hoje. A gente ainda tem muitos desafios, a gente tem muito trabalho pela frente ainda para poder executar essa lei que definiu toda a política municipal de inovação e, como você falou, consolida Teresópolis como um grande polo no interior do estado. E hoje a gente falando aqui na Semana Municipal de Ciência e Tecnologia de agricultura, né? É um tema, é a principal vocação econômica do nosso município. A gente sabe que Teresópolis é o pulmão verde do estado. A gente responde por 90% da produção de hortifruti granjeiro do estado, e agora a gente trazendo essa política de inovação, que é uma determinação do prefeito para a gente trazer inovação, trazer tecnologia para o campo, e por isso esse tema de tecnologia e inovação no campo na nossa semana. Eu quero agradecer também aos palestrantes de hoje, ao Alexandre, que é o Head de Marketing da TIM. O trabalho dele é voltado para a área de internet das coisas, que está diretamente ligada a essa automatização do campo, da agricultura. Ele traz a possibilidade dos nossos alunos da rede pública, das pessoas que estão ouvindo e consumindo o conteúdo da semana, de estarem mais próximos do mercado de trabalho. A TIM é uma empresa que tem feito um trabalho pioneiro nessa área de 4G no campo, de 5G, de automatização, de levar tecnologia e conectividade para o campo. A gente vai ter também a oportunidade e a honra de contar com a presença do Marcelo Queiroz, nosso secretário de Estado. O Marcelo, além de ser um dos quadros mais capacitados e qualificados do nosso Estado, é um grande amigo. Eu tive a oportunidade de, junto com ele, participar do movimento estudantil lá no Rio, e é um prazer, é uma honra ter ele aqui com a gente, contando um pouco do panorama da agricultura no nosso Estado. E também do Fred, que tem uma startup de tecnologia, uma agritech, que a gente chama, né? E que vai dar um panorama, vai dar perspectivas e possibilidades para os nossos empreendedores, vai inspirar um pouco os nossos empreendedores a, quem sabe, vir a empreender nesse foco de inovação e tecnologia voltado para o campo, né? E aí a gente aproveita a oportunidade de cruzar
as nossas vocações econômicas e potencializar o desenvolvimento econômico do município. Então, eu agradeço em nome do prefeito Vinícius Clausen a presença de todos, desejo um ótimo dia. A gente já está indo para o terceiro dia de semana e a gente acredita que a gente vai concluir com chave de ouro aí, com a apresentação e com o envolvimento de 2 escolas municipais e uma escola estadual, com a apresentação de projetos que, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que a gente vai poder aplicar a execução desses projetos e transformar isso em negócios prósperos para a cidade. Então, Marcelo, obrigado mais uma vez, agradecer a todo o conselho em seu nome e colocar a secretaria à disposição mais uma vez de todos, deixar aqui o site teresópolis.rj.gov.br/inovateria. Ali vocês podem conhecer de forma transparente todas as ações do Conselho, da Secretaria, toda a documentação, a publicação, as atas de reuniões do Conselho e participar da nossa comunidade no WhatsApp, que o link tem nesse site. Então, obrigado mais uma vez, boa sorte ao Conselho e aos palestrantes para o dia de hoje. Muito obrigado, Vinícius. Parabéns pelo excelente trabalho que tem feito à frente da Secretaria. Nada disso não teria chegado até aqui se não fosse o trabalho da Secretaria. Parabenizar você e a toda a Secretaria por todo esse trabalho que tem sido feito. Para quem não sabe, Teresópolis tem, de forma inédita, que foi aprovada ano passado, uma lei de inovação, ciência, tecnologia e empreendedorismo, e esse ano se consolidou com o Conselho Municipal de Inovação e Tecnologia, com um decreto agora em agosto de 2020. E em 2021 teremos muitos trabalhos, muito desenvolvimento nesse segmento. Então, para todos aqueles que ainda não têm conhecimento, acesse o site da Prefeitura, passam a interagir, participem, porque Teresópolis mudou muito nesse sentido e nós vamos cada vez mais ter progresso nesse segmento. Bom, dando continuidade então, já conforme o próprio Vinícius falou, hoje nós temos 3 palestrantes, que é o Alexandre Dalforno, Head de Marketing Corporativo e Internet das Coisas da TIM Brasil. Logo após, temos o excelentíssimo secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rio de Janeiro, senhor Marcelo Queiroz. E temos o Fred, que é o Frederico Apolo Brito, gestor da Elísios Agricultura Inteligente. Convido agora o senhor Alexandre Dalforno para iniciar a sua palestra. Bom, boa tarde, Alexandre. Tudo bem? Boa tarde, Marcelo. Seja bem-vindo. Obrigado pela sua participação. É uma honra ter você aqui. Você tem 20 minutos para a sua palestra e, ao final, a gente tem 10 minutos para responder perguntas. Fique à vontade. Eu já compartilhei aqui. Você consegue colocar para mim, por favor, a apresentação? Obrigado. Eu vou passar aqui. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, né? Conheci o Vinícius Soberg há mais ou menos um ano e pouco atrás, e realmente o que você falou, Marcelo, é pura verdade. O desafio, né, de Teresópolis, de inovação, que vocês têm feito aí realmente é diferenciado, tá? Vocês estão de parabéns. Segundo, eu ser convidado, né, para participar de uma semana de iniciativa de inovação, tecnologia, é muito bom, porque eu sou, além de ser gerente de marketing da TIM, né, ser o head de marketing, eu sou professor da UERJ, da Estadual do Rio de Janeiro também, na parte de engenharia, já há mais de 20 anos e trabalho lá em tempo parcial, né? Então realmente é um grande prazer estar aqui falando para alunos, né, promovendo a iniciativa aí de inovação e tecnologia em Teresópolis, no estado do Rio. Bom, então, o meu desafio, né, vai ser falar sobre os desafios e oportunidades da conectividade no agro. Então, um pouquinho do que a TIM vem fazendo nesses últimos 3 anos para o agronegócio brasileiro, na linha de buscar aumentar a produtividade, aumentar, na verdade, a eficiência do agro no Brasil. Então, para começar, acho que é um pouco chovendo molhado, né, mas o agro é o Brasil que resiste à crise, né, o agro nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, a gente vê como o agro tem sido um pulmão do Brasil, tem mostrado cada vez novos recordes, né? Esse aqui é um dos recordes que eu peguei lá de maio desse ano, onde o recorde de exportação
que o Brasil vinha tendo com toda a pandemia, no meio da pandemia, né, mas com recordes aí de exportação, subida do dólar, que ajudou bastante também nisso, e crescendo sempre, né, e de maio para cá, vários outros recordes aí de produção de soja, entre as coisas mais, né. Bom, e vou falar um pouquinho, antes de falar do que a TIM vem fazendo, né, falar de alguns desafios da agricultura 4.0 e o que elas têm em comum, né. Então, primeira, pegando assim um pano de fundo, um ponto muito importante para a agricultura 4.0 são os apontamentos, tanto o apontamento agronômico quanto o apontamento de máquinas, né? Apontamento agronômico é aquele apontamento onde você coloca um técnico agrícola no campo, onde ele vai estabelecer onde você tem que, né, passar, pulverizar, ou você tem que adubar, ou algum apontamento que precisa ser feito em cima de ações que foram realizadas naquele talhão, naquele momento no campo, né? Assim como nos apontamentos de máquinas, a mesma coisa, você tem toda a gestão dos operadores de máquinas, né? Toda a parte de gestão de tempo de máquina parada, que é um grande problema na agricultura, e também o acompanhamento também de você ter KPIs, né? Quer dizer, hoje qualquer indústria tem indicadores, né, que vinculam a qualidade, né, a eficiência de uma operação. Na agricultura não pode ser diferente, né? Você tem que ter também esse tipo de indicadores, de forma que você consiga realmente aumentar a produtividade daquele operador, ou saber realmente qual é o operador que está te trazendo, né, que tem uma maior produtividade, que traz uma maior eficiência aí, e aí você usar isso como benchmark, né, para você trazer os outros operadores para esse mesmo nível, né? Bom, além disso, um ponto muito importante que a gente viu indo ao campo, né, foi que falava-se muito de conectar máquinas, mas não se falava de conectar pessoas. Então, e a gente viu que a gestão de equipes, né, a comunicação entre equipes era fundamental. Então, aqui um exemplo que eu costumo falar, que todos os nossos clientes falam muito, né, de você ter uma máquina quebrada no campo, você, naquele mesmo momento, o operador consegue abrir uma chamada de vídeo com o mecânico, com a concessionária, e já estabelecer visualmente, né, o que está acontecendo na máquina. Isso simplifica muito, né, e reduz o tempo de máquina parada na ponta, uma vez que você consegue se comunicar rapidamente e, ao mesmo tempo, usar, né, de uma comunicação por vídeo, por exemplo, com um WhatsApp ou uma outra ferramenta, você conseguir fazer isso e reduzir esse tempo de máquina parada no campo, que é um grande problema hoje, tanto no plantio quanto na própria colheita, né? Bom, e um ponto que sempre se fala, quando se fala de campo, agricultura 4.0, é a gestão das máquinas em si, tanto no plantio, quanto no trato, né, quanto na colheita de várias culturas. Que é toda a parte de você conseguir controlar a velocidade. Hoje, um dos maiores custos que você tem na agricultura é o diesel, né? Então, você conseguir controlar uma velocidade onde você gaste menos diesel e, ao mesmo tempo, seja mais eficiente no plantio, ou na colheita, ou na própria pulverização, é fundamental, que você está tendo um ganho duplo, né? Um ganho de redução de custo de combustível, por exemplo, e, ao mesmo tempo, redução do uso de defensivo agrícola, por exemplo, um uso mais eficiente daquele produto que você está aplicando. Outra questão associada à máquina, propriamente dita, você conseguir trabalhar e ver a questão da temperatura do motor, para ele não quebrar, se não quebrar uma máquina de forma desnecessária, se conseguir parar uma máquina quando ela começa a ter algum problema, algum indício de falha, e com isso você evitar, às vezes, uma quebra, né, total de um motor ou de uma parte mais crítica da máquina, e com isso você garantir, né, ter um tempo de vida de parada de máquina maior. Bom, além disso, né, toda a parte agronômica das máquinas é fundamental, né? Você ter mapa de plantio, você ter mapa de colheita, você conseguir fazer tudo isso é fundamental, né, para a agricultura 4.0. A agricultura 4.0 ela vai um pouco além da agricultura de precisão, né, que tem a ver justamente com você conseguir tomar a decisão baseada em dados, né, baseada em informação. Então, toda a parte de download de mapas agronômicos, você ter a informação em tempo real é fundamental. E tudo isso traz benefícios, como eu mesmo já falei, né, economia de combustível, entre outras coisas mais, e principalmente a geração de indicadores e KPIs que mostram exatamente o que está acontecendo no campo naquele momento, e não o que aconteceu no campo no dia anterior, né, ou na semana anterior, quando você trabalha muito no offline, né? Então, aqui o online é fundamental. Bom, além disso, você tem todo um ecossistema de dispositivos que estão cada vez mais disponíveis aí para a agricultura, tanto de módulos, né, de internet das coisas, que conectam qualquer equipamento, né, qualquer sensor,
sensores prontos já, como sensor de umidade de solo, armadilhas para pragas, né? Estações meteorológicas, dos mais diversos tipos, e a parte de conexão de máquinas, que você normalmente precisa conectar máquinas legadas, que não são máquinas que já não vieram de fábrica, conectadas, então, através de equipamentos que a gente chama de CPE, né, que são pequenos roteadores que conseguem fazer essa conexão, e também toda a parte de rastreadores, né, e tags aí, tanto para cargas quanto para equipamentos em campo, né, você saber onde está um equipamento em campo, às vezes, reduzem muito o tempo de uma operação completa, né. E, por que não falar, né, celulares e tablets, hoje um celular talvez seja o maior equipamento IoT que você tem hoje no mundo, são celulares que são tem sensores diversos ali, né, podem transmitir informação de forma rápida, né, e fazer essa interação homem-máquina aí, botando a informação de forma digital. Bom, tudo isso, na verdade, não é nada, na verdade, né, a agricultura 4.0, ela tem vários desafios, né, mas o que todos esses têm em comum, realmente, é a necessidade de conectividade. Então, foi um pouco do que nós, nesses 3 anos, vimos nas andanças pelo país, né, de que você tinha máquinas, você tinha sensores, você tinha, né, equipamentos, agricultura extremamente tecnificada, porém, essa agricultura era desconectada. Então, nós buscamos uma forma, né, criamos uma solução para levar a conectividade para o campo, e nada melhor do que nós, como líderes no 4G, né, quer dizer, a gente trabalhou uma conectividade que fizesse sentido, né? Então, o que a gente vem fazendo? O que a gente tem feito nesse período todo, né? Então, a nossa solução de conectividade, né, que se chama 4G TIM no Campo, ela já está sendo trabalhada há mais de 3 anos, como eu falei. Ela usa uma rede LTE 4G pública, então a mesma rede 4G que você usa na cidade, você usa no campo, só que usando uma frequência de 700 MHz, foi a última frequência liberada para o 4G no Brasil, né, com o desligamento das TVs analógicas. Por ser uma frequência mais baixa de todas as frequências do 4G, ela consegue ter uma cobertura muito grande com uma única antena. Então, hoje a gente está falando de uma única antena cobrindo de 30 a 40 mil hectares, dependendo da região do país. As regiões mais planas você cobre mais, né? Regiões menos planas você cobre menos. E trazendo a vantagem da simplicidade, né? Então, mesmo a rede da cidade significa que você pode comprar um smartphone numa loja de varejo, um tablet, ou importar um dispositivo da China, que for, ele vai funcionar nessa rede, porque é uma rede padrão, né? Uma padrão global, né? Padrão mundial, e que usa tecnologia, a mesma tecnologia que você já está acostumado a trabalhar no ambiente urbano. Essa tecnologia ela é prova de futuro, porque, na verdade, ela está vinculada a toda a evolução da rede, vinculada a um órgão chamado 3GPP, que regulamenta, né, esse crescimento das redes móveis no mundo todo, e também para a evolução tecnológica para o 5G. Acho que o grande questão do agro não é a tecnologia que você está colocando 4G ou 5G, mas sim a grande dificuldade de você levar a conectividade para um ponto distante da região urbana, né? Então, aqui a gente já tem uma tecnologia que já é precursora do 5G, que permite você fazer a evolução quando o 5G chegar, né? E, por último, uma solução pronta para o IoT, quer dizer, você conseguir conectar centenas de sensores IoT através de tecnologias vinculadas ao 4G, que é o Narrowband IoT, o NB IoT, e o CAT-M1, que são tecnologias que consomem pouca bateria e consegue ter uma cobertura grande. Então, ele aborda, na verdade, né, a conexão de sensores de uma forma onde você pode ter um sensor cuja bateria vai durar até 10 anos ou mais até, né, dependendo do uso dele, porque são tecnologias que foram projetadas para economizar bateria nessa comunicação. Então, de uma forma geral, essa nossa tecnologia, ela conecta máquinas, as coisas, né, que são a internet das coisas, os sensores, de uma forma geral, dispositivos, e pessoas. Então, que é algo extremamente importante que nós vimos agora, principalmente na pandemia, como uma necessidade, né, de você levar a comunicação para áreas remotas, você trazer o ensino à distância também para áreas remotas, áreas rurais, e onde essa nossa solução também endereça essa inclusão digital do ambiente rural. Bom,
Então, esse slide é um slide que mostra um pouquinho disso que eu estou falando, né? Então, por que o 4G em 700 MHz? Né? Quer dizer, uma rede aberta, uma rede qualquer um conecta, tendo um chip da TIM, você conecta a rede. Ela vai conectar pessoas, ela conecta sensores do campo, conecta máquinas, né? Pode conectar um drone e também conecta escolas, né? Então, as escolas rurais podem estar conectadas através desse mesmo 4G, os estudantes dessas escolas rurais podem estar conectados nesse 4G e estarem incluídos digitalmente para fazer, né, ter acesso, né, a internet que é tão importante aí para a evolução dos estudantes aí no dia a dia, né, escolar. Bom, aqui eu trago um vídeo, rapidamente vou passar um vídeo, ele não tem som, então eu vou narrar, que mostra uma instalação que nós fizemos no oeste da Bahia. Então essa aqui é uma torre que tem os equipamentos 4G lá em cima, é uma torre de 80 metros de altura, tá? Para quem nunca foi no Oeste Bahia, é lindo lá, então você vê o pôr do sol lá, realmente é muito bonito. Então, por que a conectividade do agro, né? Conectar máquinas e pessoas, já tinha falado, então toda a parte de segurança, que é um problema muito sério hoje no campo. Então, você conseguir ter câmeras conectadas via 4G, trazendo essa segurança na ponta, você conseguir, né, fazer monitoramento do que está acontecendo, principalmente monitoramento de máquinas, então, como eu já tinha falado, então você conseguir puxar, né, online as informações da máquina, informações agronômicas da máquina, informações de estações climáticas ou sensoriamento de uma forma geral, então isso aqui é uma estação meteorológica instalada nessa mesma fazenda com o Narrowband IoT. Você conseguir fazer os apontamentos do campo através de tablets, através de smartphones, né? Temos clientes hoje com mais de quase 2.000 tablets no campo, fazendo apontamento. E a comunicação, né? Como eu mesmo falei, comunicação é fundamental para você fazer a gestão de equipes de campo. Hoje, uma empresa de cana-de-açúcar, por exemplo, ela tem mais de 3.000 funcionários no campo, então realmente isso é fundamental para essa gestão. E como funciona tudo isso, né? Então, temos uma torre, né, 4G, com um equipamento lá no alto. O 4G é o mesmo equipamento da cidade, de novo, então simples, com escala. Um CPE, um roteador 4G, que vai com uma antena na máquina, por exemplo, né, e consegue se comunicar diretamente com a rede toda, né, através da rede da TIM, até a internet, até as nuvens, as principais nuvens aí, para descarregar a informação e você ter acesso, né, trabalhar com essa informação para gerar analytics, né, tirar informações disso tudo. E isso tudo, né, como eu tinha falado antes, uma torre dessas cobre, nesse caso aqui é uma fazenda com quase 30 mil hectares, tá? Então essa torre cobre mais de 30 mil hectares numa região lá como o oeste da Bahia, que é uma região extremamente plana, né? Bom, seguindo aqui, dentro dessa nossa toada do agro, né, nós vimos que precisávamos trabalhar o ecossistema de fornecedores do agro. Então, nós criamos, há um ano atrás, mais ou menos, né, uma iniciativa chamada Conectar Agro, que virou uma associação sem fins lucrativos agora esse ano, e é uma associação que está aberta a novos associados, mas ela tem 8 empresas que foram as fundadoras, onde a TIM faz parte, né, como um membro fundador, e tem várias empresas que já são do agro, como a ACO, né, com marcas como Valtra, Massa e Ferguson, aí, né, a própria Bayer com Fieldview, Case, New Holland, Jato, né, Solinftech, Trimble, e a TIM e a Nokia como empresas de telecom, né, eu costumo dizer que isso nos deu um sobrenome de agro, né, porque hoje realmente o Conectar Agro tem sido um sucesso, vai ser anunciado recentemente, vai ser nos próximos dias anunciado, né, mas ele foi considerado como uma dos cases de inovação da última conferência da ANPEI. Então vai ser divulgado agora nos próximos dias, mas isso é um grande orgulho para nós que criamos aí nessa associação que está, né, trabalhando em prol de levar a conectividade para o campo, criar um padrão que vai além, na verdade, né, de você ser padrão obrigatório, mas um padrão que vai ser usado naturalmente, né? O que é importante é que não é só a TIM que tem essa frequência, então não fica restrito a TIM, tem outras operadoras que também têm essa frequência e conseguem usar esse 4G em 700 MHz da mesma forma. Então, o nosso né, último slogan é o agro conectado é mais produtivo, é verdade, né? E eu incluo aqui, né, é mais produtivo e inclusivo, né? Então, que é fundamental para que as coisas aconteçam, né, e que você realmente consiga fazer a digitalização do campo.
Bom, nossos clientes, então, nesse período todo de 3 anos, nós conseguimos chegar a grandes clientes aí, né? Para quem conhece, Citrosuco é o maior exportador de sucos de laranja do mundo, né? A Mage é o maior exportador de soja do mundo. A CLC Agrícola é o segundo maior produtor de soja do Brasil. A Decoagro é hoje a maior usina, né, de cana do Mato Grosso do Sul. E Jales Machado é só o maior produtor de açúcar orgânico do mundo também. Então, nós pegamos aqui grandes empresas, né, que entraram, né, quer dizer, buscaram essa solução do 4G, e hoje, por exemplo, a Jales Machado já está indo para o final da 3ª colheita com o 4G no campo já. Isso tudo nos dá mais de 5 milhões de hectares já contratados, né, com 4G no campo. Alguns desses projetos estão em implantação, então não estão completamente fechados, mas todos eles fecham mais de 5 milhões de hectares. Bom, e por último, para fechar, né, a TIM vem trabalhando o agro de uma forma muito séria, né, e tentando entender realmente o processo e realmente se inserir. Então, nós temos um objetivo que é nos tornarmos o maior parceiro de conectividade e solução IoT do agronegócio brasileiro. Né? Em termos de conectividade, hoje a TIM é realmente a líder no segmento agro para conectividade. Então, nós temos uma solução hoje que é extremamente aderente ao que o produtor precisa. Estamos trabalhando para ter soluções para o pequeno e médio produtor, né? Sem trocadilhos, ele está no forno, né? Meu sobrenome é Dal Forno, então, sem trocadilhos, está no forno essa solução. A gente, para buscar estamos buscando uma solução para o pequeno e médio, e recentemente lançamos um marketplace IoT da TIM, onde nós já temos soluções IoT. Então, uma forma de criar uma ferramenta digital para aproximar, né, o homem do campo às ferramentas digitais, às soluções de IoT que são disponíveis aí ao redor do mundo, do Brasil todo, na verdade. Tá? Então, bom, queria agradecer mais uma vez o convite, e estou à disposição para perguntas. Alexandre, parabéns pela apresentação. Gostei muito do que eu vi, muitas coisas que a gente não sabe, por isso é que tem que ser sempre muito bem divulgado. Achei incrível essa iniciativa da associação sem fins lucrativos, eu acho que o caminho é por aí. Eu sou presidente aqui de uma associação sem fins lucrativos, que é dessa forma que a gente consegue fomentar, né, todo esse ecossistema que a gente precisa de ciência, tecnologia, empreendedorismo e inovação. E nós temos algumas perguntas aqui para você. Nosso secretário pergunta para você, Vinícius Alberg. Falamos de 4G e 5G, porém ainda existem regiões sem sinal algum. O que a TIM Brasil tem feito para superar esse desafio? Bom, excelente pergunta. Primeiro, eu queria me desculpar, não sei se eu cometi alguma gafe enquanto eu estava falando, porque eu não enxergava vocês, né? Então, não me enxergava, só enxergava a apresentação. Bom, a pergunta é excelente, Vinícius. Realmente, o Brasil é um país enorme, né? E nós conversamos algumas vezes já sobre a região de Teresópolis, que está aqui do lado da capital do Rio de Janeiro, né? E tem regiões extremamente produtivas e tudo mais que não tem conectividade. Então, é um desafio, assim como, por exemplo, você pega lá no interior do Mato Grosso, da mesma forma, você não tem conectividade, tem uma produtividade enorme. Então, realmente, para todos os operadores, isso é um grande desafio. Então, levar o 4G para essas áreas, né, já é um grande desafio. O 5G realmente é um desafio monstruoso, né? O 5G vem por aí, o ano que vem tem a licitação, vai começar todo o processo. Eu acredito que para o 5G virar uma realidade nas cidades vai demorar em pelo menos uns 3 anos, tá? Nas principais capitais, como foi o 4G, né? Não tem mágica nisso, é investimento e instalação de rede. Mas a TIM recentemente colocou, o nosso presidente colocou, né, um compromisso de chegar a todos os municípios do Brasil até o final de 2022. Então a TIM está trabalhando fortemente, tá, para levar para os 5 mil, e nós estamos a 3.500 municípios com 4G hoje em dia, tá? Somos a operadora com maior cobertura 4G do Brasil, mas temos um desafio de levar a todos os municípios, 5.500 e poucos municípios no Brasil todo, de levar essas regiões.
também a pequenas localidades e tudo mais. Também tem um projeto junto, sabe, que a gente chama de Sky Coverage, que recentemente foi divulgado pela TIM, que busca usa uma solução de mais baixo custo, também com 4G, não perde qualidade, mas tem um custo mais baixo, e que permite também conectar localidades menores, com 2.000, 3.000 habitantes, por exemplo, né, onde você tem a necessidade, né, todos temos necessidade de nos conectarmos, né, a pandemia veio para mostrar isso, né, quem achava que podia ficar desconectado viu que não tem como, né, então, hoje aprendemos com os nossos filhos, né, que a melhor forma de se conectar é através do smartphone, né, então eles, embora na pandemia teve uma inversão, né, eles começaram a usar notebook, né, e a gente começou a usar mais o smartphone, eles hoje, né, em algum tempo já usam basicamente o smartphone para acessar a internet, para fazer tudo, na verdade, nesse mundo de internet, né, que nós já temos, né? Então, eu acho que o desafio é grande, tá? E a TIM tá correndo atrás de fazer as entregas. De novo, acho que os 700 MHz mudou radicalmente essa visão, tá? Porque quando você chega com 700 MHz, no 4G 700 MHz no município, você muda a qualidade de serviço da operadora. Então, ontem saiu uma notícia da OpenSignal, que é uma empresa isenta que faz avaliação das redes móveis no mundo todo, né? Mostrando que a TIM tem a rede 4G com a maior disponibilidade do Brasil. Tá? 8 pontos percentuais acima da segunda colocada. Então, quer dizer, por quê? Porque a gente apostou muito nessa questão da qualidade da rede. Não é somente eu ter 4G na cidade, mas eu ter uma rede de qualidade. Obviamente que isso leva um tempo para os clientes perceberem, porque o cliente tem que mudar de operadora, né? Tem que entender essa mudança. Você tem, né, regiões de sombra, às vezes também, onde não vai pegar mesmo, né? Mas eu acho que estamos no caminho certo, tá? Eu posso dizer que eu acho que a TIM comprou essa briga. Muito bom. Agora temos a pergunta da Simone Maria. A TIM possui editais para financiar startups ligadas à agricultura 4.0? Excelente pergunta também. Nós não temos, né, tá, um fundo para financiar, mas esse ano nós fizemos nossa primeira chamada de startups, junto com a AgTech Garage, lá de Piracicaba, focada num problemaço, num problema enorme, na verdade, do agro, que é o trato de pragas e ervas daninhas, né, em várias culturas. Então, a gente trouxe esses clientes nossos aqui junto conosco para essa chamada. Foi a chamada de maior sucesso da AgTech Garage até hoje, tá? Então, tivemos mais de 50 startups e empresas que aplicaram, né? No final, tivemos 3 finalistas, e aí a nossa ideia não é a gente investir nas startups, mas a gente trazer elas para o nosso marketplace, trazer elas para o nosso portfólio. Então, é uma forma, né, indireta de você alavancar os negócios de uma startup. Então, isso está começando, né? Então, como tudo que começa numa empresa grande, a gente vai dando baby steps, né? Passos de bebê. Mas eu acredito muito nesse modelo, porque, na verdade, mais do que você botar, né, dinheiro, né, para uma startup, é você ajudar ela a se moldar em termos de produto e oferta para o mercado. Né? Esse é o primeiro approach já que a gente está fazendo. E o segundo, que é trazer eles para os nossos clientes. Você viu, a gente está falando aqui só dos maiores clientes do Brasil. Então, conseguir colocar essas startups de frente para esses grupos já é um grande ganho, né, para alavancar as soluções de AgTechs para o Brasil todo. Perfeito. Eu vou te fazer uma provocação, mas primeiro vou fazer aqui a última pergunta que nos chegou, que tem a ver com a última e com a primeira pergunta, que é do Marcelo Melo. Marcelo pergunta: existe alguma possibilidade de aumentar o sinal da TIM no interior aqui do município de Teresópolis para fomentar a agricultura 4.0? Então, nós começamos a trabalhar numa avaliação junto com o Vinícius aí, né? Acho que a gente tem que dar andamento a isso. Eu acredito que sim, principalmente com essas soluções que a gente está desenvolvendo de menor cobertura, né? Para você ter uma ideia, a gente criou um problema, né? Porque quando a gente aumentou a cobertura de uma torre, o problema inicial era preciso de uma torre que cubra muito, né? Então chegamos numa torre, né, com 4G que cobre 35, 40 mil hectares. Bom, agora temos um problema porque quando eu tenho produtores de 100 hectares, né,
e quiçá 1.000 hectares, um produtor de 1.000 hectares é um pequeno produtor no Mato Grosso, por exemplo, né? Você tem um problema também, porque você não consegue juntar, né, 30, né, produtores no Mato Grosso para poder botar uma torre. Então, agora a gente está fazendo um trabalho reverso, que é criar uma solução, né, de mais baixo custo, de menor cobertura também, para atender áreas com até 1.000 hectares, por exemplo, ou até menos que isso. Tá? Então, eu entendo que se a gente conseguir trabalhar junto com a prefeitura aí de Teresópolis, eu acho que, e junto com os produtores, associações de produtores, né, cooperativas e tal, que é um trabalho que nós estamos fazendo em outras regiões do Brasil, a gente consegue viabilizar uma cobertura e aí ajudar que a agricultura 4.0 realmente vire uma realidade para a área, né, de Teresópolis, a área produtiva de Teresópolis. Tá? Muito bom, Alexandre. Então, terminadas as perguntas, a minha provocação para você é o seguinte: todo evento, o melhor de todo evento, não só, né, o conteúdo que se traz, as informações que se traz, né, essas informações que são importantes, que a gente não sabe de tudo que está acontecendo, é a gente ter frutos nos eventos, nas participações que a gente tem. Minha provocação para você é o que a gente pode fazer efetivamente a partir de hoje, a partir desse evento, para fazer alguma coisa aqui em Teresópolis, ligado ao Agrotech, junto com a TIM, que evento a gente pode programar, quando a gente pode marcar uma reunião para estabelecer alguma parceria efetivamente para tirar resultados do nosso evento aqui. Olha, eu estou disponível, tá, para a gente sentar e, dizer, como Conectar Agro, né, que vocês viram, Conectar Agro é justamente isso, a gente juntou um trabalho que a TIM começou a fazer, né, quando viu que precisava do ecossistema, né, que todo o IoT é ecossistema, nós começamos a abordar todos as principais empresas, né, de agro no Brasil, mostrando a solução e tal, e aí, numa dessas conversas, surgiu justamente a ideia de, pô, por que a gente não junta todos, né, são concorrentes, né, mas só que no final do dia todos têm o mesmo problema. Então, para a gente realmente conseguir fomentar isso de uma forma com mais força, né? Todos juntos somos sempre mais fortes, né? Então, isso foi feito. Então, eu acho que pode se fazer algo similar, né? Principalmente vinculado a essas soluções do pequeno e médio produtor, aí de Teresópolis, a gente sentar e conversar, colocar na mesa o que a gente tem hoje, né? O que vocês têm de problemas e regiões, e a gente fazer um projeto específico para essas regiões. Eu estou completamente à disposição, minha equipe também, né? Eu boto pessoas da minha equipe para fazer esse trabalho, e tenho certeza que a gente vai chegar numa solução. Pode demorar um pouquinho mais, às vezes, mas a gente chega numa solução. Perfeito. Tá combinado. O conselho vai estar se reunindo, eu já vou levar isso como pauta para o conselho. A gente no conselho, inclusive, vamos ter câmeras técnicas, né? Uma voltado a essa área do Agrotech, e já vou levar como pauta para a gente estar estreitando aí e ver o que a gente pode fazer juntos para trazer resultado aqui para a nossa cidade. Alexandre, muito obrigado pela sua participação, uma boa tarde, continua aí com a gente e até a próxima. Obrigado, Marcelo, obrigado, Vinícius, obrigado pelo convite, tá? Talvez eu não consiga ficar até o final, mas foi um grande prazer participar e, de novo, estou à disposição aí de vocês para a gente conversar, tá bom? Muito obrigado. E boa sorte a todos e boa palestra para quem vai me seguir aqui, o Marcelo e o Fred, tá bom? Um abraço. Dando continuidade, então, às palestras, gostaríamos de convidar o excelentíssimo secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro, meu xará, Marcelo Queiroz. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, secretário? Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. É uma honra ter o senhor aqui nesse evento com a gente, nos prestigiando. A palavra é sua, só tem 20 minutos e, ao final, nós temos 10 minutos para responder pergunta. Muito obrigado, fique à vontade. Com certeza. Primeiro, agradecer ao querido amigo Vinícius, Clausen, meu prefeito, parabéns pela vitória e um grande parceiro do agro no Rio de Janeiro. Também parabenizar um amigo que desde o movimento estudantil e agora secretário, meu querido amigo Vinícius Soberg, que eu sou fã do trabalho dele, não só na secretaria, mas em todo o movimento empreendedor, ele sempre teve essa liderança.
agradecer e parabenizar a palestra do nosso Alexandre, da TIM, falar que é um dos grandes desafios do nosso Estado é exatamente a questão da conectividade e a parceria com as empresas privadas. E falar que um pouco que o Oberg, que você perguntou aí, eu acho que se fizerem por Teresópolis, já estão fazendo muito pelo Rio, tendo em vista que Teresópolis é o coração de fornecimento na questão das hortaliças pro estado do Rio de Janeiro. Então, eu sei que talvez não dê para conseguir em todos os municípios, então, priorizando Teresópolis, você pode ter certeza que tem todo o meu apoio, que é uma área que a gente precisa, de fato, desenvolver o mais rápido possível. Também parabenizar aí que vai me fazer a sequência, mas conheço, tive a oportunidade de participar de alguma reunião do Frederico Apolo, tem um super projeto, super planejamento. Também agradecer o Fernando Mendes, secretário de Agricultura, grande parceiro. Você, Marcelo, parabéns pelo conselho. Acho que é um desafio enorme uma cidade ter um conselho de ciência e tecnologia. Falar que eu já tenho uma relação com Teresópolis antiga aí na questão do Vale Alpino, ali entre Bom Sucesso e Venda Nova. E é de fato assustadora a diferença de gestão de que vocês têm feito aí em Teresópolis. Na questão do Estado, sendo bem breve, a gente tem uma particularidade no Estado do Rio de Janeiro, que 90% das nossas propriedades têm menos de 1.000 hectares. Então, uma coisa que as pessoas geralmente não sabem, porque quando a gente estuda no colégio, a gente estuda o agro brasileiro, né? Então, aquelas grandes fazendas de soja. O Rio de Janeiro é um exemplo positivo de uma coisa que todo mundo discute, que é a reforma agrária. O Rio de Janeiro, e principalmente a região de Teresópolis, tem um papel fenomenal, que é uma reforma agrária que não precisou de força, né? Uma reforma agrária feita na base da conversa. Então, a gente tem pequenas propriedades e esse modelo aí de Teresópolis reproduz em todo o estado. Então, com pequenas propriedades, e isso foi falado aí no palestrante anterior, o grande desafio é como a gente vai conseguir transformar isso, conectar todos esses pequenos produtores, não só na produção, mas na conectividade. E aí eu trouxe aqui um breve planejamento da secretaria, que está no segundo slide, que eu peço para passar, que está pequenininho, mas eu acho que dá para dar uma olhada, é o que a gente tem como política pública da secretaria. Ela é formulada pela secretaria e executada pelas nossas empresas públicas, que estão ali embaixo, que são a Emater, Pesagro, Fiperge e Ceasa. Dentro desses projetos, aí eu vou ser, de forma bem sucinta aqui, passar por alguns deles, você tem muitas oportunidades. Eu acho também, mais do que perguntar para mim, eu acho que é também falar para quem assiste quais são as oportunidades que eu vejo, pelo menos como secretário no Estado, e quais são as demandas que a gente tem, não só no Estado, mas eu imagino que a demanda do Estado também é uma demanda particular. Então, por exemplo, no primeiro projeto ali, que são os projetos estruturantes, estradas da produção. O que é estrada da produção? É estradas não pavimentadas. A atribuição da secretaria são as RJs, mas a gente também auxilia os municípios nas estradas menores, vicinais, que escoam produção, e onde a tecnologia se encaixa nesse modelo. Você precisa georreferenciar as máquinas, a gente está mudando agora o modelo das máquinas para locação, então todo e qualquer controle em cima da produção da máquina, dia, quanto aquela máquina rodou, onde a máquina está. Isso, para mim, eu acho que é um desafio que eu pretendo sair da secretaria com isso resolvido. No segundo ponto é o CISB. A gente conseguiu, ano passado, credenciar o Rio nesse sistema, que é um sistema que permite ao produtor do Rio, se quiser, isso não é uma obrigação, mas se quiser aderir ao CISB, que exige uma série de medidas sanitárias, ele vai poder vender para todo o Brasil. E aonde entra a tecnologia nessa questão? É exatamente a conectividade dos nossos produtores, né? A gente conseguir ter uma ligação do produtor com os grandes fornecedores e entre eles. Então, a comunicação nesse ponto é importante, o controle de estoque é importante. Na questão da pandemia, eu acho que esse foi o grande ponto, que foi um pouco gargalo para a gente conseguir ajudar mais o produtor. Porque você tem o produtor produzindo, mas você não tem um controle. A gente pode avançar bastante. Na questão do Agrofuturo, esse é um projeto que a gente vem desenvolvendo com o governador Cláudio Castro, junto com a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, que são as bolsas, né, que a gente hoje
com a pandemia ainda tem o decreto travando, mas a ideia é, em breve, a gente lançar bolsas, principalmente voltadas para o agro. E dentro dessa área, uma das áreas escolhidas são as carreiras ligadas à tecnologia da informação, para desenvolver um pouco do que eu venho falando aqui. Defesa agropecuária, a gente tem um trabalho muito grande em controle de agrotóxico, que já passa por um sistema bem desenvolvido, mas é preciso avançar ainda mais na questão de logística, na questão de barreira sanitária, na questão que não é minha, a atribuição não é da minha secretaria, mas que influencia diretamente no produtor, a questão da barreira fiscal. E hoje em dia eu entendo que a barreira fiscal tem que começar a pensar no futuro, né? Que é aquela barreira inteligente, não só com pessoas. Então esse é outro desafio. O outro estruturante é o que a gente está discutindo aqui, a conectividade rural. Uma dificuldade que eu acho que o Estado do Rio tem é porque a gente, às vezes, discute o agro como se fosse o agro brasileiro, e muitas vezes a gente peca num sinal básico de telefone, a gente peca numa falta de rede de internet, como é conhecido aí em Teresópolis. Eu tenho certeza que vocês têm alguns problemas. Eu aqui até estava brincando aqui, aqui a gente não é TIM, então, mas a própria Secretaria de Agricultura, que fica aqui em Niterói, tem problema de conectividade, né? Para fazer um evento assim, você fica inseguro. Tanto é que eu estou usando aqui 2 ou 3 aparelhos para a gente ter certeza. Na questão do saneamento, é mais mapeamento, que eu acho que a gente pode ajudar. Na questão, que é da segunda coluna aí, que é o agrofundo, o agrofundo é um fundo que financia o pequeno produtor. Ele tem juros melhor do que qualquer outro fundo do Brasil. Então, para você ter ideia, o que geralmente nos bancos gira em torno de 8% ao ano juros, no agrofundo é 2% ao ano. Qual o grande gargalo que a gente tem com o agrofundo? É exatamente o sistema. O sistema não cruza com o sistema do banco, e com isso a gente tem um processo muito manual ainda de empréstimo, que não permite a gente emprestar com velocidade. Então, é outro desafio. Na questão do crédito e tributação do agronegócio, aí eu vou falar de uma maneira maior. Eu acho que a gente teve aí o exemplo do Alexandre, na questão das máquinas, na questão da produtividade, mas o que eu acho que você tem um grande desafio no Rio de Janeiro é porque você não tem volume de produção para trazer, por exemplo, uma colheitadeira que é comum você conseguir alugar isso no Sul. Aqui no Rio de Janeiro é um desafio. E ninguém quer alugar para algum produtor do Rio de Janeiro se não tiver organização entre produtores. Ele não vai tirar a máquina dele do Sul ou do Mato Grosso para ficar 1, 2 horas aqui na cidade ou no estado do Rio de Janeiro. Então você precisa ter uma organização de logística em cima disso, principalmente para os grandes produtores do nosso estado. Então, eu acho que a gente tem tentado conversas com a GRIO, que é a nossa agência de fomento aqui no estado, a gente conseguir garantir algumas máquinas aqui no Rio de Janeiro, mínimas, para a gente conseguir locar para esses produtores e desenvolver, por exemplo, a cultura de grãos, culturas que hoje não são comuns na cidade e nem no estado, nem nenhuma das cidades do estado do Rio de Janeiro. E, por fim, ali a gente tem uma série de programas mais sociais, a questão da alimentação, a questão do turismo rural, e aí eu acho que Teresópolis também está no foco disso, porque uma coisa básica para ser turismo é você conseguir achar a localização dos locais, o georreferenciamento nos aplicativos mais simples de celular. E ter sinal acessível dentro desses locais. Então, eu acho que Teresópolis, não só Teresópolis, mas o estado vive com esse problema. Eu acho que o turismo avançaria muito se a gente tivesse mais velocidade na internet, é um entrave que a gente tem. Na questão das flores, da horta urbana, eu acho que é uma questão também, aí eu vou mostrar nos slides em sequência de forma bem rápida, algumas ideias que a gente já tocou, né, principalmente na questão da pandemia, que a gente tinha curso presencial, todos eles foram migrados para as plataformas eletrônicas. E ali no final, a Expo Rural são as exposições rurais, aí eu acho que vocês são craques nisso, né? Nosso Fernando aí é campeão, conhece mais do que ninguém. E na questão da mudança começa por você,
esse é um programa que a gente tem feito no Estado, principalmente aqui na Secretaria de Agricultura, que é exatamente a gente conseguir resolver os pequenos problemas. Porque eu imagino que nas secretarias municipais vocês têm esse problema, nos conselhos vocês têm esse problema, mas no Estado esse problema é muito maior, que a gente precisa descentralizar a gestão das pequenas soluções no Estado, no Rio de Janeiro. Então, por exemplo, eu tenho os escritórios da Emater, que estão em todos os estados, tenho os escritórios da Defesa, tenho os escritórios da Pesca. Todos eles exigem rede, exigem computador, exigem... E a gente está tentando exatamente descentralizar ao máximo e orientar ao máximo quem está na ponta, porque não só a descentralização resolve o problema. Se você descentralizar e quem está na ponta não souber como compra, como vende, como melhora um computador, como monta uma rede, a gente também fica refém desse sistema. E aí, nos próximos slides, eu vou passando de forma bem rápida aqui. Se puder passar para o próximo. São algumas reportagens que a gente selecionou aqui que tem a ver com tecnologia, a questão do CISB, que é o que eu falei, que é o produto que está no Brasil inteiro. Então, isso vai exigir logística, preço, produção, software que controla os prazos, os preços. Então, esse é o CISB. O próximo slide. Em relação às hortas urbanas online, que são cursos que a gente fazia de forma presencial e a gente transformou todos eles em plataforma de internet. Foi um dos sites mais acessados do governo do estado. E olha que a gente concorre aí com o Detran, com saúde. Então, realmente deu muito certo. A gente também fez a cartilha virtual para os produtores. Já fez algumas, mas na pandemia funcionou muito bem, que a gente manda pelo WhatsApp e os produtores têm condição, junto também com os sindicatos, né? A gente tem aí o Sindicato Teresópolis muito forte e usa o apoio da FAERJ para distribuir. No próximo, tem a questão das campanhas online para ajudar os produtores de flor. A gente montou de forma bem rudimentar, mas que foi uma solução na questão. O mercado de flores foi um dos mais afetados na pandemia em virtude do fim dos eventos. Então, a gente alavancou bastante esse setor com plataformas online. Pode passar para o próximo. Tem o Jaia Marketing, que aí eu acho que o Frederico é melhor do que qualquer outro para falar, que seria uma solução ainda mais avançada, mas já a Marketing foi uma parceria público-privada que a gente fez com uma associação sem fins lucrativos aqui do Rio de Janeiro e que vendia cestas aqui, principalmente na cidade do Rio, de Niterói, montadas por agricultores familiares. E o projeto deu muito certo, tanto é que ele foi expandido para São Paulo. Mas acho que cabe ainda muito mais, e eu acho que a gente tem que construir Teresópolis. Aí eu sei que está na vanguarda desse processo, já fez, e a gente tem que apoiar Teresópolis, ampliar o que Teresópolis fez para outros municípios. Pode passar. E aí, por fim, terminando por aqui, a gente agora está no meio de uma campanha de vacinação de febre aftosa. Antigamente você vacinava, isso era feito de forma manual, a pessoa ia entregar lá no escritório da Defesa Agropecuária o certificado de vacinação, e a gente conseguiu agora via Proderj, que é a empresa que cuida da parte de tecnologia da informação no estado, colocar toda essa informação online, o que não só facilita o produtor, a gente continua ainda também pegando em papel, mas tudo vai cadastrado para esse sistema, para eu saber exatamente quais municípios estão bem nas vacinações, quais municípios estão maus, quais são os produtores que são reincidentes num caso de não vacinação. Então a gente tem como controlar muito melhor. E aí, para finalizar, até para abrir para as perguntas e sugestões e críticas, eu acho que o grande desafio da agricultura resolveu, não totalmente, mas avançou muito na semana passada, que é uma guerra que a gente lutou aqui com a secretaria e teve o apoio de diversos senadores, que é a questão do FUST. O FUST é o Fundo de Universalização de Sistemas de Telecomunicações. Hoje ele tem em conta 22,6 bilhões de reais. Ele foi feito para ampliação da telefonia fixa e agora a gente conseguiu que eles também possa ser gasto na questão da telefonia móvel e na internet. A expectativa, aí não sou eu que falo, são o Sistema S, né, a questão a própria FAERJ aqui, que é a federação, e o próprio Ministério da Agricultura, que se esse dinheiro
que está num fundo e é para ser investido em tecnologia, for de fato investido, a gente cresce com o PIB da agricultura em 10%, né, no Brasil. No Rio de Janeiro, eu acredito que isso vai crescer o PIB, talvez até dobre o PIB, porque a gente começa a dar velocidade aos negócios. Então, acho que o desafio que eu tenho, meu dever de casa, é pressionar cada vez mais o governo federal, e eles têm sido grandes parceiros aqui do governo do estado do Rio de Janeiro, para a gente, isso que já estava parado há diversos anos aí em Brasília, esse fundo, tanto é que o volume é assustador de recursos, a gente consiga destravar e com isso desenvolver as telecomunicações nas cidades como Teresópolis, que eu acho que é um coração da produção no estado do Rio de Janeiro. Então pode ter certeza que vai ser priorizado. Então finalizo aqui, agradeço mais uma vez o convite, a participação, me coloco à disposição para ajudar no que for necessário, para tirar dúvida. Nem tudo talvez vou saber responder, mas vocês podem ter certeza que acho que qualquer opinião também vai ser muito bem-vinda. Xará, muito boa a sua apresentação, muito esclarecedora. Como eu falo, eventos como esse é importante, além de tudo, para trazer à tona tudo o que está acontecendo, né, de forma atualizada, porque muitas dessas coisas os próprios produtores, né, o próprio público que está assistindo não sabia. Achei incrível a estruturação que você apresentou, que você mostrou, e gostaria até de perguntar para quem está, né, assistindo, para quem está ouvindo, os próprios produtores, de que forma eles podem interagir com tudo que estava ali, com tudo que tem, né, sido oferecido, a própria aderência ao CISB, como você falou, como é que a outra pontinha consegue se conectar ali? É pelo portal, onde ele pode procurar, onde ele pode interagir com a secretaria? Na verdade, primeiro, perante ao portal da secretaria, né, o site da secretaria. Segundo, podem deixar à disposição meu celular pessoal. Eu acho que tem muita coisa que a gente resolve. Eu vou deixar aqui depois no chatzinho o meu celular, aí vocês podem divulgar à vontade. É meu mesmo, há muito tempo. O Vinícius tem desde os 16 anos que eu conheço o Vinícius, ele tem esse celular, pode dar o comprovante que é o meu. E também eu acho que é uma coisa que eu acredito muito. Eu acho que o governo do estado ele é bem sucedido quando os municípios são bem sucedidos. E acho que a gente já resgatou a reunião com o secretário de Agricultura. O secretário aí é muito atuante, é muito amigo, muito parceiro, mas eu acho que esse é o caminho. Também a gente diluir para os municípios também estarem sabendo, a gente conseguir passar para os municípios o que a gente tem de oportunidade, passar também que esse ano foi um ano atípico, né? A gente começou com um orçamento de 120 milhões, que a gente batalhou bastante para conseguir, e em abril você teve contingenciamento em virtude do coronavírus. Mas eu acho que a gente tem que... O bom é inimigo do ótimo, a gente tem que tentar fazer o que tiver nas nossas condições. E eu acho que a nossa briga agora é o fundo de universalização ser aprovado, que a gente tem um dinheiro independente para gastar em telecomunicações, e vocês podem ter certeza que Teresópolis é a prioridade da prioridade, por ser uma região, não por estar aqui, mas por tudo que vocês já fizeram e por ser uma região referência no estado. Perfeito, Marcelo. Tem algumas perguntinhas aqui para você. A Simone Maria pergunta: quais os projetos do estado para fortalecer a agricultura aqui no município de Teresópolis? Eu vou... Deixa eu ver se eu consegui aqui. Na verdade, eu acho que assim, aquela cartilha ali diz um pouco de tudo que a gente faz. No último ano, o que a gente pode falar, né? A gente tem a questão das máquinas, que a gente tem a parceria, ainda é muito pequena, que a gente, até esse ano, as máquinas que fazem as estradas rurais da secretaria, que eu acho que é o maior pedido que todo prefeito, todo agricultor, todo sindicato tem, são as estradas sem pavimentação, eram próprias. E agora a gente está partindo para um modelo de locação, até porque eu acho que a gente precisa ter mais controle, mais agilidade nesse processo. Uma máquina própria, quando chove, você tem que saber ter a pessoa treinada para aquilo, você tem que estar todo mundo na disponibilidade. Isso foi um sucesso, obviamente, mas hoje o modelo, e aí quem
quem trabalha com logística sabe, eu acho que o Estado tem que ser mais um cobrador do que um Estado fornecedor de todo que é equipamento. Então, a gente vai por uma ata de registro de preço feita online, que deve ser publicada. Alguns municípios já foi até homologada a licitação, mas de Teresópolis deve estar saindo na próxima semana, e com isso a gente tem um cardápio, quando chover a gente tem como ajudar de uma maneira mais rápida. Vai demorar ainda uns 2 meses para resolver de fato, mas vai resolver. E outro, acho que é o agrofundo, que a gente ajudou alguns setores. O problema é que está todo mundo num problema, né? Acho que você falar que resolveu, a gente, na verdade, talvez mitigou em 5% o problema, mas a gente conseguiu ajudar a Flor, a gente conseguiu ajudar alguns nichos dentro da possibilidade, mas eu acho que a gente conseguiu ampliar o crédito muito barato para o produtor e muito fácil e muito ágil. E também talvez tirar as amarras da regularização fundiária, que é um trabalho também com outra secretaria, que é o ITERJ, para a gente conseguir agilizar esse empréstimo também nos bancos privados, públicos do produtor. Olha, próxima pergunta aqui seria uma pergunta que eu faria, mas nosso secretário fez, Vinícius Oberg, e ele te pergunta: Teresópolis se tornou recentemente a capital nacional do lúpulo. A secretaria pretende apoiar o desenvolvimento dessa nova matriz agrícola? Não, com certeza. Eu estou com o técnico hoje. Na verdade, ele ainda não chegou em Teresópolis, ele está em Petrópolis, que também tem uma vocação natural para o lúpulo. A gente vai, talvez, abrir aí a linha do financiamento. Que uma coisa que eu deixo bem claro, que as pessoas às vezes não entendem, é que o Estado do Rio tem recuperação fiscal. Então, a gente não pode simplesmente dar nada. Na verdade, o que é dado sai da minha alçada, vai para assistência social, e só pode ser feito algum tipo de doação, entrega, né, de recursos diretamente à ponta, né, ao produtor ou à população, se for um programa já existente. Então, você tinha um Bolsa Família antes da recuperação fiscal, você pode manter o Bolsa Família. Agora, uma recuperação fiscal não permite a criação de novos programas de transferência de renda. O que a gente pode fazer no Lúpula, botar a Emater de frente, que é uma empresa aí que tem um renome incrível, a Pesag, que é a nossa empresa de pesquisa, mapear as melhores áreas, mapear o clima ideal, mapear as sementes ideais, dar um suporte com crédito. E eu acho que uma coisa também que vocês têm feito, eu acho que esse evento é prova disso tudo, é a gente dar publicidade também, porque a gente precisa também fortalecer as nossas marcas, né? E isso os outros estados fizeram muito bem ao longo de muito tempo, e eu acho que a gente está fazendo agora, e eu acho que esse evento é um dos caminhos do início para isso. Ótimo, Marcelo. Por fim, a gente tem a pergunta aqui do Cleito Pimentel: como a Secretaria de Agricultura pode potencializar e fortalecer os estudantes que são formados na escola agrícola, referência no interior do município? Na verdade, a gente primeiro está discutindo aí com a Ciência e Tecnologia a questão das bolsas. Teve um decreto que, ao longo da pandemia, né, você ficou com essas bolsas paralisadas, em virtude, obviamente, do contingenciamento. Mas a ideia é a gente trabalhar tanto com estágio, né, eu acho que a Pesagro e a Emater podem ser grandes celeiros de novas cabeças pensantes no interior. Eu acho que é um trabalho que a gente vai ter que fazer, que é exatamente o trabalho de mostrar para o jovem a oportunidade que ele tem no campo. Enquanto hoje o Rio de Janeiro, comparado aos outros estados, é o estado que tem maior porcentagem de população urbana. Então, a tendência é o dinheiro vai para o campo. Quando você tem todo mundo um lado, geralmente, e você tem hoje uma produção que só abastece 17% do nosso estado. Então, você imagina quanto ainda o Rio de Janeiro pode produzir para o próprio Rio de Janeiro. Não precisa exportar, não precisa mandar para outro estado. Precisa vender para quem está na capital, quem está no Rio de Janeiro, para o mercado da região serrana. E eu acho que nosso trabalho aqui, tanto meu quanto das prefeituras, é exatamente a gente aproximar esse produtor do mercado consumidor, obviamente com todas as amarras e com toda a competição de outros estados que não estão em recuperação fiscal. Então, a gente também, enquanto a gente não pode dar mais incentivo, tem outros estados continuando dando cada vez mais incentivo. Então, não é uma briga simples, mas você pode ter certeza que a gente está trabalhando. Ótimo, Marcelo. Surgiu aqui mais uma última, que é bem pertinente, do Robson Ribeiro. Ele pergunta: Marcelo, a rodovia RJ 130 não possui acostamento.
está com trechos ruins, dificultando o escoamento de produção agrícola e também de turismo. Há planejamento para ampliação e recapeamento da rodovia? Na verdade, o que a gente faz, quando é rodovia, no caso da 130, ela é responsabilidade do DER, né? Então, não é competência da minha secretaria. Eu atuo nas estradas não pavimentadas, RJs, e a gente auxilia, obviamente, as prefeituras, até porque a gente tem noção que as prefeituras sozinhas não vão dar conta das estradas. O de Teresópolis tem feito um trabalho grande em cima disso. Mas o que a gente tem discutido, a gente tem feito essa discussão, mas eu imagino que o DER tem o mesmo problema que eu tive no ano de 2019, que é exatamente o contingenciamento da receita em virtude da queda da receita do Estado, né? Do contingenciamento das despesas em virtude da queda de receita. Com a pandemia, todo mundo arrecadou menos e a gente fez esse esforço. Mas você pode ter certeza que, pode dar meu celular aí que eu estava escrevendo, mas me atrapalhei, quando terminar aqui eu mando, que pode me cobrar, que aí a gente marca uma reunião com o DER, marca uma reunião na prefeitura e conversa especificamente sobre isso. Tá ótimo, Marcelão. Cara, queria te agradecer, uma honra para a gente ter a sua participação, foi muito importante, muito esclarecedora, tá? Te parabenizar e, se puder, continua com a gente e vamos aí estar trabalhando junto para o sucesso do município e do estado, para que a população é que ganhe com isso, né? Muito obrigado, um abraço grande no prefeito, mandar um abraço também do governador, que tem sido aí fã aí dessa região, tem Teresópolis no coração, e agradecer meu amigo Vinícius aí, parabenizar pelo sucesso, não só da vitória agora que vocês tiveram, mas eu acho que por ter um amigo secretário, que eu conheço há muito tempo, conheço a trajetória, sei que é sério, organizando um evento tão especial. Tá bom, gente? Obrigado. Grande abraço. Dando continuidade, então, à nossa última palestra do dia, vamos convidar o senhor Frederico Apolo Brito, gestor da Elísios Agricultura Inteligente. Olá, pessoal, tudo bem? Estão todo mundo me vendo bem, escutando bem? Tudo bem, Fred? Seja bem-vindo. Boa tarde. Uma ótima tarde aí, obrigado pelo convite, Marcelo, né? Agradeço a figura aí da Prefeitura de Teresópolis, que convidou para esse evento. Agradeço aí as palavras também do Marcelo Queiroz, que já conhecia o nosso trabalho, nos elogiando aí. Para nós é um prazer poder apresentar um pouco da nossa empresa, e acaba sendo nosso trabalho, levando uma tecnologia que está digitalizando os pequenos agricultores. Vou compartilhar. Ótimo, Fred. Você tem 20 minutos para a sua palestra. Ao final, temos 10 minutos para responder algumas perguntas. Fique à vontade, está com você. Excelente. Obrigado, Marcelo. Vocês estão vendo minha tela aqui, eu também estou me vendo. Então, se vocês conhecerem um pouco da história da Elísios, pessoal, acho que é válido contextualizar. A Elísios é uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, que começou numa estufa de tomate, próximo aqui à região de Gramado, focando em atender a gastronomia da região. Então, um tomate um pouco mais qualificado, de maior valor agregado. E aqui nós trazemos muito tomates de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, então acaba que sentia-se muito essa necessidade aqui no Sul. Nós acabamos evoluindo por a gente ainda tem a nossa estufa, o nosso centro tecnológico, mas começamos a focar em tecnologia para a agricultura. Então, com a experiência nossa de produzir e ter criado o cultivo do zero, a gente começou a trazer isso para levar a tecnologia para outros. Então, nós desenvolvemos um sistema de controle e automação de baixo custo, focado em agricultura familiar, modular. Então, ele atende conforme as necessidades do produtor, porque nossa visão é a acessibilidade. Esse projeto foi levado para dentro da engenharia da URGS, e em parceria com a Faculdade de Agronomia. Então, as duas estão entre as 5 principais do país nas suas áreas. Então, tivemos uma grande experiência. Desenvolvemos nosso sistema, começamos a implementar o nosso sistema de controle e automação dentro de cultivos protegidos aqui na região, mas concomitantemente a gente começou a olhar para
para um cenário em que não adiantava levar um sistema de controle e automação, quando muitas vezes anotações básicas não eram feitas no campo. Nós nos deparamos, assim, com uma realidade que a gente podia trazer um produto, que é o caderno de campo digital, para auxiliar o produtor a fazer suas anotações, como consequência, atender a rastreabilidade. E com isso, a gente auxilia esse produtor a dar o primeiro passo para dentro da jornada tecnológica dele. Esse é um produto que nós trabalhamos tanto vendendo diretamente para o produtor, quanto cooperativas e agroindústrias adquirem de nós e liberam licenças para os seus produtores. Então, os dois podem adquirir a nossa solução. Esse sistema foi o que acabou fazendo a gente conhecer um pouco mais do ecossistema do Rio de Janeiro. Nós apresentamos do BNDES Garage, foi o maior programa de aceleração de startups do Brasil até hoje. Fomos selecionados por causa desse nosso viés. Aceleramos esse produto e começamos a implementar em cadeias. Então, hoje, no Rio Grande do Sul, nós temos 20% da produção de citros mapeada e rastreada com os produtores da nossa plataforma em função de uma agroindústria. Então, começa que é uma ferramenta para o produtor, o valor para o produtor, entregando uma forma dele poder comercializar melhor o seu produto, mas também uma ferramenta de integração da cadeia, auxiliando a cooperativa, os seus técnicos a falarem com esse produtor, levar conhecimento, estarem conectados de forma digital, que foi muito bem trazido pelo colega em cima dos apontamentos agronômicos, e poder, então, com isso, maximizar os seus resultados. Essa ferramenta, a gente acabou também sendo acelerado no maior hub de inovação de agro do Brasil, o Agtech Garage, em parceria com o Sicredi. Nós levamos essa ferramenta para uma cooperativa do Sicredi. Sicredi, para quem não conhece, são 144 cooperativas hoje, o grupo. Nós levamos para dentro de uma cooperativa, tivemos um sucesso no nosso piloto. Atualmente, nós estamos com 4 cooperativas Sicredi, atingindo em torno de 200 produtores e crescendo. Então, estamos evoluindo em parceria com os Sicredi, levando para produtores que não têm acesso a essa rastreabilidade. Acabam que ele também lida com um público que nós estamos muito acostumados, que é o agricultor familiar e o médio agricultor. Hoje nós também trabalhamos com a cooperativa Aurora. Você deve conhecer o suco de uva da Aurora, em torno de 30% do suco de uva do mercado pertence a eles. Estamos trabalhando, implementando a ferramenta para ter rastreabilidade em toda a sua cadeia. Mas acho que é válido explicar aqui, pessoal, qual é o mercado que a gente olha, né? Como o colega apresentou, mostrou na primeira apresentação, se encontra essas áreas com grande maturidade tecnológica, mas elas são poucas propriedades. Estamos crescendo na nossa expansão dentro de mais municípios e mais cobertura dentro do município, mas os pequenos agricultores, eles acabam sendo marginalizados, e em função disso, nas áreas deles não se tem sinal. Então, tem um sinal na minha cidade, mas no interior eu acabo não tendo. E esse agricultor, a gente olha para ele tem pouca maturidade tecnológica, ele não consegue implementar esses serviços por ele mesmo, ele não consegue bancar isso, ou um investimento, né, um crédito de investimento alto para implementar, para ele não faz sentido, né, como um grande grupo. Mas ele consegue se unir a cooperativas, ele consegue, então, também usando ferramentas que funcionam offline, ele consegue iniciar essa jornada tecnológica dele. Então, a gente vê muito esse cenário, em que muitas propriedades ainda têm pouca maturidade tecnológica, falando de pouco conhecimento de tecnologias, pouco acesso às redes, e o que ele tem de acesso às redes muitas vezes é instável, logo isso não traz confiança para ele de fazer esses investimentos. E aí entra a Elysius, né, buscando otimizar essa cadeia de valor agrícola através de digitalização e integração das instituições, sejam cooperativas, agroindústrias, certificadores, técnicos, mercadistas, para integrar com seus produtores
e ter rastreabilidade. Sendo o produtor o ente maior do sistema, ele protegendo todas essas informações e podendo oferecer lotes, né, e vender os lotes deles para o resto da cadeia com segurança, né? Acho que é um dos principais pontos que a gente bate. Então, o que é isso? Então, no fim, o que é isso que a gente tem, né? A gente tem esse caderno de campo digital, hoje vocês podem buscar na internet, www.cadernodecampodigital.com.br, que é focado em produtores. Os produtores podem adquirir para ter o controle da sua produção, acompanhar, visibilizar safras passadas, o que ele fez da última vez, ver o clima, então ter informações de valor e, como consequência, atender as demandas de rastreabilidade. Nós temos esse sistema de integrador de propriedades focado na agroindústria, na cooperativa, nos consultores, para que eles possam visualizar todos os produtores que permitem, né? Então, o produtor tem que permitir isso. E mantemos esse nosso conhecimento em cima de controle e automação. Hoje são 2 braços da empresa que andam juntos, né? Mas em ritmos diferentes, né? Um pouco da nossa plataforma, para vocês entenderem, nós somos focados em agricultura familiar, esse é o nosso público. Nós temos hoje 640 produtores, mais de 5 milhões de toneladas rastreadas dentro do sistema, muito parte disso em função dos citros que nós trabalhamos, e em torno de 5.200 hectares mapeados e de produções em implantação ativa. Ou seja, né, vocês estão vendo ali 640 produtores, 5.200 hectares, a gente está falando de menos de 10 hectares por produtor. Então, nós temos desde produtores com 40, 100 hectares, a produtores com 1 hectare. Então, realmente, esse é o nosso público, né, quem a gente sabe lidar, principalmente em HF, hortifruti, né? Nós temos em torno de 40 integradores e atualmente só na região sul, né? Então, Rio Grande do Sul e Paraná, nós temos estufa com o sistema funcionando. Como do nosso trabalho com o Sicredi, hoje é uma parceria, nossa ferramenta custa R$50 no mercado. Se você é um associado do Sicredi, você paga R$40 em cima da ferramenta. Se alguém quiser, se o Sicredi é um parceiro nosso na região, paga mais barato ainda, fazendo da gente a ferramenta mais acessível de rastreabilidade do mercado hoje no Brasil. Começamos com uma indagação, que onde é que a gente encontrou um fit com uma instituição financeira. O Sicredi quer oferecer mais do que crédito para os seus produtores, quer entregar mais valor para o seu associado. É um cooperativismo, né? Então, ele é um associado, ele faz parte, o Sicredi quer beneficiar, não é só um cliente. Acabamos fazendo isso, estamos tendo ótimos resultados em cima da nossa implementação e seguimos crescendo, né, dentro do Sicredi. Trabalhamos com agroindústria de citros aqui na região sul, nós temos em torno de 20% da produção já no Rio Grande do Sul, de citros, mais de 160 propriedades, mais de 4,4 milhões de toneladas de citros, focando essa agroindústria, buscando como a gente pode estreitar o nosso relacionamento com o nosso produtor e agregar valor, né? Eles queriam mudar o jeito que o produtor se relacionava. Então, até para uma cooperativa, isso traz muito valor, que foi o nosso próximo caso, foi a Comafit, uma agricultura familiar aqui da região litoral norte do Rio Grande do Sul, que tem 270 famílias, atualmente a gente tem mais de 100 famílias impactadas, que buscou como a gente pode se consolidar como cooperativa, né? E a gente encontrou no sistema uma forma de, olha, a cooperativa está entregando um valor para vocês, vocês estão tendo uma ferramenta útil, que vai ajudar a gente, todos nós, a vendermos mais e melhor. E esse foi um caso muito legal que saiu, vocês podem encontrar nos nossos blogs, nossas mídias, que durante a pandemia eles conseguiram vender e ganhar licenças para hospitais, porque eles atendiam normas de rastreabilidade como um grande ente, né? Não os produtores individuais. Um pouco mais de como é que é essa nossa metodologia, né? Nós vamos a campo, fazemos treinamentos em grupos, nas cooperativas, fazendo treinamentos à distância,
Estamos agora desenvolvendo cursos, não tem uma fotinha, a gente está ainda em desenvolvimento, para levar conhecimento, não é só levar uma ferramenta e capacitar, também tem que levar conhecimento e como melhorar o teu dia a dia e depois como poder registrar isso na ferramenta e como a ferramenta pode te ajudar a acompanhar essas melhoras. Nós, aqui na região sul, fazemos dias de campo também com os produtores, vindo da nossa estufa, que hoje a gente tem esse centro experimental, tem estufa de tomate, nós temos parreiral, citros, macieira, oliveiras, estamos começando com nosso pecan, bastante cultivos temperados, focados aqui na região sul. Então, a gente recebe o pessoal conhecer um pouco mais das nossas tecnologias, o que a gente trabalha. Temos também treinamentos indo a campo. Um pouco do nosso trabalho de controle e automação, focado em agricultura familiar, é que nós vamos no campo, nós vamos até o produtor, buscamos entender a real necessidade, que foi o que nós passamos, né? Nós não tentamos vender algo que não precisa, que quando nós fomos fazer nossos orçamentos, a gente sempre tentava vender mais do que a gente precisava, nunca era o que a gente pedia, e é justamente isso a gente faz junto com o produtor, uma análise da implementação de equipamento, e junto com ele a gente vê se realmente vai agregar valor, se ele tem capacidade de, com essa informação que ele sensoriou, tomar uma decisão. Muitas vezes, por que eu vou sensoriar um pH se eu nem tomo muitas decisões em cima de pH? Vamos começar com algo mais básico que eu possa atuar e que me agregue valor, né? Então, esse é o início, né, um dos inícios na parte da jornada tecnológica, onde a gente começa a colocar equipamentos dentro do nosso cultivo para nos auxiliar na tomada de decisão. Para pelo menos nos guiar, saber que a umidade do solo para essa hortaliça folhosa, ela está sempre entre 25% a 35% de umidade relativa. Então, você começa a ter essa segurança, legal, subir um pouco mais, se tinha uma doença, usar essa informação para entender, né? Realmente, a minha umidade, eu tive um problema de irrigação, acabei irrigando mais, depois eu tive uma doença, baixou minha produtividade. Ou poder ver que a aplicação do sensor vai te dar uma informação que você pode irrigar menos e você vai poder acompanhar se isso prejudicou na sua produção, né? Então, muito importante ter instrumentos que te ajudam nesse dia a dia, né? E um pouco sobre rastreabilidade, pessoal, eu acho bem legal tocar nesse ponto, é um dos nossos pilares, é onde a gente auxilia o produtor, é que a rastreabilidade, acima de tudo, ela não é uma forma de incriminar o produtor, ela é uma forma de trazer segurança para o produtor que faz os seus registros de forma correta. Então, se você faz tudo correto, por que você tem receio de rastrear ou fazer as anotações corretas da sua produção? Então, ela serve como uma ferramenta para ajudar o produtor a agregar valor na sua produção, se diferenciando e acessando outros mercados, podendo vender para mais parceiros que demandam e aceitam a rastreabilidade de braços abertos, né? Então, o que é a rastreabilidade? É um grupo de ações, medidas e procedimentos que revelam a história de um produto, da sua produção até o consumidor. Mas, basicamente, o produto vai da sua origem até o consumidor, só que a informação consegue ir do consumidor para a origem. Então, é basicamente isso, né? Garantir que ela foi passada para o resto da cadeia e pode ser buscada. Então, o produtor ele tem que fazer uma série de anotações e guardar documentos para provar, né, com segurança que as aplicações que ele fez vieram de um receituário, que ele comprou corretamente seus insumos e está vendendo corretamente. E a agroindústria consegue ter isso, então, de forma digital, né, tendo o nosso sistema, mas ela também tem demandas. Então, ela, principalmente hoje, acaba a agroindústria cooperativa sendo um filtro da demanda desse consumidor. O consumidor está pedindo, a agroindústria cooperativa acaba vindo para o produtor para ajudar ele a entrar nessa parametrização, né? Garantir que está todo mundo atendendo a rastreabilidade, que é o que nós acreditamos ser uma forma de gestão da qualidade. E hoje, assim, basicamente, os cultivos que precisamos ter rastreados, né? Aqui está dizendo, exceto artigo 8 e vigência plena.
vigência plena que tem que ter o caderno de campo. O caderno de campo envolve ter plantações, cultivares, data que plantou, data que colheu e aplicações que foi feita, tanto de nutrição, fertilizantes, quanto aplicações de proteção, né, que são os defensivos, seja químico, seja orgânico. Então, você tem que ter isso em vigência plena, citros, maçã, uva, batata, alface, repolho, isso é obrigatório. E hoje a gente já está nessa terceira etapa aqui, né, que é a rastreabilidade para abacate, abacaxi, então, esses outros cultivos que já não são de tanto volume como esses primeiros apresentados. Então, acho que era legal mostrar isso aí, né, pessoal, porque rastreabilidade hoje, ela é uma lei, né, ela é uma obrigação, mas, ao mesmo tempo, ela também é uma forma de você ter uma melhor gestão, né? Nós falamos que é rastreabilidade como consequência de uma boa gestão, perfeito? Então, obrigado aí, acho que falei mais que 20 minutos, vou abrir para perguntas, aí, pessoal. Fred, fantástico, parabéns pela sua startup. As startups são assim, eu também tenho uma startup, em geral elas trazem solução mais rápida, de forma mais viável, né, para o seu público. E antes de passar para as perguntas, eu queria perguntar para você se as principais dores do seu público-alvo, você entende que é a falta de informação e acesso à tecnologia, ou as duas juntos, ou você destacaria outras dores principais do público-alvo? Eu acho que falta de, vamos dizer, né, dores, a gente fala os desafios hoje é esse conhecimento chegar até o produtor, né? Como nós, em outras empresas, né, buscando oferecer algo acessível, então, e a maioria dos produtores tem um smartphone, né, dependendo, pode não ter sempre acesso à internet, mas tem em algum momento, dependendo do dia ou da semana, então, é viável o produtor, né, buscar esse conhecimento. Então, acho que um dos principais desafios hoje é chegar esse conhecimento até ele, né? Então, empresas como nós fazemos um esforço de ir até ele. Às vezes, o agricultor está muito preocupado com o dia a dia, né? O alface que tem que colher, a planta que vai florar, que você tem que fazer alguma aplicação, é cansativo. Então, é muito bom que vá o conhecimento até ele, porque hoje ele também tem acesso, né? A gente entende que o produtor pesquisa muito, né? Ele busca muito na internet formas de resolver os seus desafios. Então, temos essa parte de conhecimento. O que foi muito bem trazido pelo nosso colega Alexandre é a parte de conectividade. Então, quando a gente mostra uma ferramenta como essa, ela tem de funcionar offline, né? Isso é uma premissa do negócio. E, junto com essa conectividade, então, tem essas empresas fazendo isso que nem nós, mas também tem agentes intermediários, né? A gente vê, pelo menos aqui no Sul, um trabalho forte é Emater, né? A gente vê ali no Santa Catarina, você tem Epagre, para cima, né, você também tem os trabalhos muito fortes da Embrapa, mas esse trabalho em que tu tem os técnicos, quando viaja aqui, a gente está falando no âmbito de municípios, ter pelo menos técnicos agrícolas, auxiliando de forma básica os produtores da região, levando esse conhecimento, você já tem um grande ganho de produção, porque muitos produtores, eles precisam de insights, né, comentários, feedbacks básicos, mas que no dia a dia deles é complicado de ter essa informação, né? Então, é muito bom que chegue esse conhecimento, tanto de que existem ferramentas, quanto que o conhecimento técnico, né? Não basta só ter ferramentas, você tem que também ensinar ele a plantar melhor, a fazer de uma forma diferente, a tentar de uma forma diferente. Perfeito, Fred. Até porque vai facilitar o trabalho dele e a vida dele, né? Fred, vamos aqui à pergunta. Nosso secretário tem uma pergunta para você, Vinícius Oberg. Quais foram os principais desafios enfrentados pela Elysius da sua fundação até o momento?
Legal. Primeiro, o desafio de se ter uma empresa, né, de se abrir uma empresa, é uma empresa de cunho bem tecnológico, todo o desenvolvimento nosso é feito interno, então a criação do produto de forma bem fit com o ambiente foi um dos principais desafios. Realmente, o nosso agricultor, ele é vamos dizer, ele é um público que deseja bastante atenção, o aplicativo tem que ser bem simples, e não pode dar erros, né? Tu já perde a confiança. Então, um dos desafios é criar esse tipo de aplicação e depois quebrar a barreira de entrada nele, né? Ir lá, fazer treinamento, muitas vezes conhecer esse produtor ao vivo. Isso traz confiança, é um dos desafios, mas também quebrado essa barreira, você cria uma confiança, né, e uma fidelidade. Então, a gente teve muito esse desafio de desenvolver produto, juntar a equipe, né, criar bem essa equipe e depois levar isso a campo com qualidade. Perfeito? Com certeza esses foram um dos nossos principais desafios. Hoje seguem sendo, mas em escalas um pouco maiores, né? Certo, Fred. Agora temos a pergunta aqui da Simone Maria. Aqui em Teresópolis, os agricultores ainda são resistentes à adequação de uma nova tecnologia. Como vocês lidaram com esse desafio? Legal. Ótima pergunta, Simone. Temos produtores resistentes em todas as áreas, assim como a gente também tem produtores que estão dispostos a adotar tecnologias, tá? Então, primeiro, a gente então vai tentar falar com esse que está disposto a adotar, né? Eu vejo grupos jovens também, essa é uma ferramenta de digitalização, no campo, ela é muito boa para sucessão familiar dentro do campo, que é um dos pontos que a gente leva com bastante força, mas principalmente a empresa, que vem sendo o nosso foco, falar a língua desse agricultor. Como foi apresentado aqui muito bem pelo Alexandre, a tecnologia ela está no campo, mas muitas vezes ela é acessível para um seleto grupo. E essas empresas têm muita dificuldade de entrar para dentro do hortifruti, porque o produto deles não é para isso. E acaba sendo uma abordagem complexa, né, com um produtor que quer algo mais simples e mais prático. Então, o que também cabe à empresa, né, então, muito que a gente coloca a gente, né, como uma figura, estamos nos colocando como uma figura de autoridade em saber engajar esse produtor, mostrar claramente o valor que ele tem, que ele ganha tendo essa ferramenta, fazendo um bom treinamento na primeira vez, né, porque a gente acredita que todos usam o Facebook e o WhatsApp, então, fazendo um bom treinamento, o pessoal sai usando. Nós temos de produtores que declaradamente se mostraram resolutos a começar a usar a tecnologia e hoje utilizam diariamente. Então, inverteram completamente, né, porque ele achou que era difícil, começou a usar, gostou, começou a anotar diariamente e acompanhar o aplicativo. Também tem clima, e fica ali anotações, como se fosse quase um jogo. Então, eu acho que também é a empresa conseguir se comunicar com o produtor, ter esse caderno de campo digital fácil e de simples uso. E que toda empresa acaba falando sobre isso, que é o que a gente busca, né? Se você buscar os nossos conteúdos, nós falamos muito sobre boas práticas agrícolas, entregamos postagens sobre aplicações, a gente fica tentando entregar valor constantemente para esse produtor para também engajar. Então, não é só dar uma ferramenta. Você tem que dar treinamento, você tem que dar suporte e engajamento, você tem que ficar enviando conteúdo. Então, existe todo um trabalho ali para fazer ele se engajar na plataforma. É isso que a gente vem fazendo e é isso que vem fazendo a gente ter sucesso. É uma atenção bem focada. E também posso dizer que a gente tem um grupo, né? A gente tem uma equipe comercial hoje, 4 pessoas, da qual 3 são agrônomos, que ficam lidando com o produtor e conversando, trazendo os desafios. Esse botão aqui está um pouco mais difícil para o produtor, tinha que ser algo mais simples. Você tendo essa conversa e adaptando a ferramenta, uma hora você começa a ganhar escala. E é isso que a gente está sentindo. Perfeito, Fred. Por fim, gostaria que você deixasse aí sua mensagem para o produtor rural, o que você poderia deixar de mensagem para ele, e também deixar aí tuas
tuas mídias sociais, onde o pessoal pode estar acessando, se informando e interagindo com vocês. Excelente, pessoal. Então, primeiro, todo mundo que queira conhecer um pouco do nosso trabalho, nossa ferramenta para agricultores, nós temos o site www.cadernodecampodigital.com.br. Bem simples, cadernodecampodigital.com.br. A mensagem que nós temos para os produtores é de olhar para a tendência inevitável de trazer isso, de não esperar ser exigido, mas tentar buscar começar essas iniciativas antes, né? A gente vê muitos produtores que quando eles chegam na porta do mercado, precisa ter rastreabilidade. Aí o pessoal nos liga, quero adquirir só para fechar essa venda. Daí a gente diz, tchê, você vai poder fazer isso, mas não é esse o princípio. O princípio é começar a fazer as anotações. Nós vemos um cenário em que tem produtores que há 20 anos fazem anotações no caderno de campo, tem produtores que nunca fizeram. A lei da rastreabilidade, ela veio como uma forma de balizar, garantir que todo mundo está fazendo de forma correta. Ela não é difícil. Justamente temos ferramentas como a nossa e de outros que servem para facilitar esse processo e garantir. Nós convido a olharem os nossos sites, os nossos cases, os produtores que declaradamente começaram a vender mais e agregaram valor no seu produto por estarem oferecendo um produto rastreável e estar acessando novos mercados. Então, é um convite para o primeiro passo para dentro da sua jornada tecnológica. Um dia, né, vamos ter drones por tudo, né, vamos andar pelo campo, fértil irrigação, vamos ter colheita por robô, mas isso é o futuro. O primeiro passo é você ter um bom aplicativo e estar fazendo suas anotações. Garantindo isso, a gente começa o processo da digitalização e é o que nós chamamos da jornada tecnológica do produtor. E é nisso que a gente busca ajudar. Então, qualquer um que estiver olhando para isso, né, estamos mais que à disposição, só entrar em contato, cadernodecampodigital.com.br. Fred, muito bom, foi um prazer ter você aqui. Parabéns pela sua startup, parabéns pela solução que você trouxe para o mercado. Conte com a gente aí para qualquer parceria. Muito obrigado, uma boa tarde. Estamos juntos aí, essas conversas e essas parcerias beneficiam diretamente nossos agricultores, então vamos olhar assim para isso, perfeito? Grande abraço. Abração. Bom, vamos encerrando por aqui o nosso terceiro dia da nossa Semana Municipal de Ciência e Tecnologia. Lembrando para vocês que Teresópolis hoje é um ambiente favorável à inovação, ao desenvolvimento tecnológico e que todos possam interagir com o Inova Terê. Cadastre sua startup, acesse o portal, procure interagir, porque você vai saber de muitas novidades. Vamos agora falar sobre a programação de amanhã. Começa às 14 horas, com a palestra do Rodrigo Medeiros, presidente do Sindicato Rural de Teresópolis. Às 14h30, Pétula Ponciano, que é a chefe-geral da Embrapa Solos. Às 15 horas, Rogério Alesi, secretário municipal de Tecnologia da Inovação de Presidente Prudente, São Paulo. E amanhã vocês terão a companhia do meu amigo Vinícius Câmara, que é diretor do Serratec, Parque Tecnológico da região serrana. Ele é diretor do Serratec em Teresópolis e amanhã ele estará com vocês. Gostaria de agradecer pela participação de todos, agradecer ao prefeito Vinícius Clausen, ao secretário Vinícius Oberg e toda a sua secretaria, a todos os palestrantes, ao Alexandre Dalforno, ao Marcelo Queiroz, secretário, e ao Frederico. Muito obrigado pela participação. Uma boa tarde a todos e até amanhã.